Olá, caros colegas, sejam bem-vindos. Vamos a mais um estudo de fórmulas na medicina tradicional chinesa. Hoje nós vamos falar da fórmula Pa-Zhen-Tan, uma fórmula também importante da medicina chinesa. Tá? Pa quer dizer 8, Zhen, precioso, Tan quer dizer chá. Como eu expliquei, essa terminologia final hoje não se leva tanto em conta. O importante é justamente a discriminação do tipo de apresentação farmacêutica. Logicamente, se você colocar na prescrição Pa-Zhen-Tan e prescrever 2 cápsulas 3 vezes ao dia, o profissional que está, ou a farmácia que está fornecendo essa fórmula, vai saber que se trata de cápsula e não de chá. Tá? Tan, na verdade, quer dizer sopa, sopa medicinal. Era assim que antigamente as fórmulas eram usadas, né, no formato de sopa medicinal. Tá? Até que com o passar do tempo começaram a desenvolver os comprimidos e outros tipos de apresentação farmacêutica. Tá? Então, a decocção dos 8 ingredientes preciosos, também chamado de Woman's Precious Pills, ou 8 Teaser Pills, ou também Fuke Patsen-Wan, tá? Ela é uma combinação de 2 fórmulas também conhecidas da medicina chinesa. Combinação das fórmulas Si Junzi e Si Wu-Tan. Né? Combinando essas 2 fórmulas, gerou-se então o Pa-Zhen-Tan. Tá? Esta fórmula ela é classificada como fórmulas tonificantes do sangue e do Qi. Né? Então, para aqueles pacientes que apresentam uma deficiência de sangue, uma deficiência de Qi. É uma fórmula de característica muito feminina. Não que o homem não possa usar, mas normalmente o percentual maior de pessoas que utilizam são do sexo feminino, né? Porque ela tonifica o sangue. E a mulher sempre tem patologias muito mais ligadas à deficiência do sangue. E o homem, à deficiência do Qi, da energia. Esta fórmula ela se apresenta em extrato, né? Concentrado 10 por 1. A origem dessa fórmula é do ano de 1529. Tá? Então, uma fórmula também muito antiga. A ação energética dela ela é uma fórmula que nutre o sangue, estimula o organismo a produzir células sanguíneas, né? Tonifica o Qi, a energia. Né? A tonificação da energia, a obtenção da energia, ela é dada através da estimulação do baço e do pulmão. Esses 2 órgãos são responsáveis pela captação da essência do alimento, tá? E da essência do Qi respirado, né? Do Qi respiratório. Tá? É daí que surge então o Qi. Ela regula também a energia vital. Né? As indicações. É um excelente regulador menstrual. Né? E além disso, ele vai atuar nas fraquezas, debilidade, palidez. Né? A análise da fisionomia do paciente é muito importante. O chinês sempre observa se esse paciente está com os lábios pálidos, né? Ou então com a expressão baça, né? Pálida. Né? Isso é importante para determinar se esse paciente tem ou não uma deficiência de Qi e de sangue. Né? Pode surgir também palpitação com ansiedade, redução do apetite, discurso lacônico, falta de força nas extremidades, a pessoa sente-se debilitada, fraca, sem ânimo, né? Sem disposição. A respiração ela é curta, pode haver uma fadiga geral, né? A pessoa sente vertigem, fraqueza, né? Promove também a regeneração dos eritrócitos, tá? Então daí a importância nos casos de deficiência de sangue. E usado também para doenças crônicas de todos os tipos. A apresentação da língua pode ser uma língua clara, né? Com leve camada branca, com leve revestimento branco. Né? O pulso ele é frágil, um pulso deficiente, né? Ou então um pulso também
cheio, gigante, que a gente chama, mas fraco. Ao você pressionar para sentir o pulso, ele desaparece, né? Então essas são algumas das características principais para o uso do Basen. E muitos podem me perguntar, mas ele poderia ser usado para anemia? Sim, aqui não fala, não tem indicação para anemia, né? Mas a anemia seria um dos casos em que existe uma deficiência de sangue, né? Então ele pode ajudar o organismo a criar condições para produzir novas células sanguíneas. Vamos ver então algum desses sintomas e a explicação da síndrome chinesa, né? Eu posso ter, por exemplo, esse paciente tem até, como eu falei, pálida, baça, que sente tontura, vertigem, sente também a visão embaçada, né? E tem uma palpitação com ansiedade, se sente ansioso e com palpitação. Isso tudo pode ser por uma deficiência de Xue, de sangue, que falha em nutrir a parte superior da cabeça, os olhos, o rosto, bem como o coração, né? A respiração curta, pouco apetite, né? Lassitude, fraqueza, fadiga, são sinais também da deficiência de Qi gerado pelo pulmão e pelo baço. Esses dois órgãos, como eu já falei, são fundamentais para criar uma condição de melhora do sangue e da energia. Então, muitas dessas ervas elas vão atuar a nível do sistema digestório, né? No estômago e no baço. O discurso lacônico também é sinal de deficiência de Qi do pulmão e do baço. A língua pálida com revestimento branco e o pulso deficiente e fraco também são sinais da deficiência de Qi e deficiência de sangue. Pois bem, vamos agora ver então como essa forma se apresenta. Esta fórmula ela é composta, como eu já falei, de 8 ingredientes, né? Basen, 8 preciosos. Tá? Então ela tem a remânia, que vocês já conhecem, né? É uma planta que se encontra em grande parte das fórmulas chinesas, só que ela aqui se apresenta na forma processada, né? Shu Ti Huan. Shu Ti Huan é a forma da remânia, ela é processada no vinho para aumentar a capacidade dela de nutrir o sangue, de nutrir o baço e o estômago, né? Então ela é fundamental para ajudar a promover a produção de Qi e de sangue. A característica dela é fria e age no coração, no fígado e no rim. Nós vamos ter depois a Angélica sinensis Dangui, uma das plantas mais importantes também da medicina chinesa, chamada de erva da mulher, porque ela atua justamente nessa suplementação e no movimento do sangue, né? Além de ajudar a umedecer os intestinos, né? Ela tem uma característica morna, age no coração, fígado e baço pâncreas, né? A Tractyloides macrocephala, o Pai Tzu, né? Também uma planta que ajuda no baço e ajuda a suplementar a energia do baço. Ajuda também a diminuir a umidade. O excesso de umidade interna no organismo também pode levar a prejudicar o paciente no aspecto energético. A característica dessa planta ela é morna e age no baço pâncreas e estômago. Codonopsis pilúscula, Danshan, é uma planta com características próximas ao ginseng, muito semelhante ao ginseng, né? É um tônico de Qi e nutre o baço pâncreas e aumenta também a geração de fluidos orgânicos, né? A característica dela é morna e age no pulmão e no baço pâncreas. Mais 4 plantas que fazem parte, né, dessa composição de 8. A Paeonia lactiflora Paitsal, né, que nutre o sangue, controla a dor e é usado para os casos de menorragia, né? Ela é fria e age a nível do fígado. Poria coccus, uma planta que já comentamos, chamada Fulin, nutre o baço, seca a umidade
E ajuda também, quando tiver na fórmula, a planta Dioscorea. Ligústico, o Alixe Xuanxiong, revigora o sangue e promove a circulação do Qi. Ajuda então que o sangue se movimente, estimula a circulação sanguínea e promove a circulação do Qi. A característica é morna, age no fígado, vesícula biliar e pericárdio. E a última, Glyceris ouralensis, também uma das plantas muito importantes e mais usadas também da medicina chinesa, chamada Gancao. E ela é usada sempre junto nas fórmulas para ajudar a eliminar o calor, para ajudar a tonificar o Qi, remover toxinas, né? E harmonizar ainda o estômago e o baço pâncreas. Ela é neutra e vai ajudar nos 12 canais de energia. Ela vai ajudar que com essa energia desta fórmula possa atuar nos 12 canais energéticos. Então tá aí a apresentação das 8 ervas que compõem essa fórmula, tá? E a posologia é cápsula de 400 miligramas, né? E pode-se usar de 1 a 2 cápsulas 3 vezes ao dia com água, né? A duração do quadro geralmente também são quadros mais crônicos, né? Nós temos muitos casos de pacientes que começam a usar o Bazen depois de um mês, se sentem muito bem e voltam no retorno e comentam: nossa, eu já estou muito bem, estou me sentindo melhor, tal, tudo mais, posso parar de tomar? E aí nós vamos observar o quadro de pulso e o pulso ainda é deficiente. Então o que acontece? O quadro, a apresentação clínica acaba melhorando com uma certa rapidez, mas o quadro de fundo, que é a deficiência de pulso, permanece. Então essa fórmula deve se usar durante um período maior, tá? Até que realmente todo esse quadro, essa queixa e o pulso principalmente esteja mais pleno, mais cheio, né? Mais forte, tá? Pessoas que têm sensibilidade à cápsula, geralmente ocorre porque ou acabam tomando a cápsula com muito pouca água, tá? Porque a cápsula é hidroscópica, né? E ela absorve umidade e água para poder se expandir, justamente abrir, né? Então, às vezes o paciente toma com pouca água e reclama depois que sente um pouco do gosto da erva na boca, ou a cápsula adere ao esôfago e acaba provocando um certo mal-estar, tá? Isso tudo pode ser evitado. Primeiro, se o paciente tomar com mais água, tá? A cápsula, tá? E se mesmo assim ele sentir algum mal-estar, que em torno de mais ou menos 10% das pessoas podem manifestar isso, tá? Ela pode abrir a cápsula e misturar com água, chá ou suco, tá? Ou mesmo com algum tipo de fruta e tomar o conteúdo da cápsula junto, ok? Aqui as bibliografias, tá? E terminamos aqui a explicação da fórmula Bazentan, tá? Muito importante e uma fórmula que muito usado dentro da medicina chinesa. Até breve.